Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula revisional. Amanhã nós temos concurso da Polícia Penal e hoje nós vamos falar um pouco, um resumo de tudo, né, que foi visto. Nós vamos utilizar um tema que é muito provável de cair, certo? E nós vamos falar aí sobre os argumentos, sobre como construir um texto, né, de que forma que vocês podem produzir essa redação. E o tema de hoje é o tema de violência contra a mulher. Então, violência contra a mulher, porque os casos ainda persistem no Brasil. Falar de violência contra a mulher é falar de uma situação que ela não acaba, que ela não morre, que nós não conseguimos exterminar uma situação como essa. E aí nós temos que entender, e o tema nos cobra isso. Por que que esses casos ainda persistem? Todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, elas têm consciência sobre esse problema e sobre isso ser um problema. Mas, mesmo com essa consciência, os casos ainda persistem. Então, temos que entender por que esses casos persistem, certo? E aí, se você lida com um tema desse na prova, você precisa, primeiramente, antes de qualquer coisa, buscar ali todos os conhecimentos, todas as ideias, todos os filmes, citações, contextos históricos, tudo aquilo que te remete a essa violência contra a mulher e que pode ser usado aí como repertório, como sustentação dos seus argumentos. E aí, para te dar um norte, você precisa ler os textos motivadores. Então, nós vamos fazer o passo a passo aqui, como se nós estivéssemos lá na hora da prova executando esse tema aqui, tá certo? Então, vamos pensar. Primeiro, leitura dos textos motivadores, isso aí é indispensável. Ah, eu já sei o que falar sobre violência contra a mulher, eu já sei os repertórios que eu posso usar, os argumentos que eu posso usar. Não deixe de ler a si mesmo. Por quê? Porque o texto ele pode te dar um norte diferente daquilo que você pensou. O texto ele pode afunilar a discussão. O texto ele pode restringir em algum aspecto, né? Os textos, na verdade. Então você precisa ter essa leitura para que você possa ter certeza que está abordando o tema conforme o que é solicitado na prova, tá certo? Então vamos lá, texto um. De acordo com a Convenção de Belém do Pará, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994, violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Parece muito óbvio, mas não é óbvio, tá? Muita gente não entende, né, a dimensão da violência contra a mulher. Porque quando se pensa em violência, as pessoas pensam automaticamente numa agressão física, pensam automaticamente numa violação do corpo da mulher, né? Mas muitas pessoas elas não entendem, por exemplo, a questão do dano psicológico, certo? E aí nós pensamos o quê? Nesse sofrimento. As pessoas têm uma visão muito específica de sofrimento, mas o dano psicológico, né, com a agressão verbal, que gere ali, né, essa questão psicológica, que cause esse sofrimento para a mulher, esse sofrimento psicológico, muitas vezes isso pode não ser visto como um problema. Por quê? Justamente pelas atitudes que a sociedade tem e que foram normalizadas. A tal da banalidade do mal de Hannah Arendt. Nós acostumamos com determinadas situações que nos passam despercebidas. E aquilo pode configurar como uma violência, né, contra a mulher, e que as pessoas não têm consciência disso. A própria vítima não tem consciência, o agressor não tem consciência, certo? E então nós precisamos, esse texto ele já nos faz refletir
sobre um primeiro ponto em por que os casos ainda persistem. Essa questão da consciência, essa questão de entender o que é violência contra a mulher, de perceber, né, quais são os recursos utilizados para que essa violência aconteça, né, e que muitas vezes acontecem sem que nós consigamos reconhecer. Por quê? Porque algumas atitudes elas são tão comuns na sociedade, elas são tão banais que nós não configuramos como violência contra a mulher, mas que geram dano, que geram sofrimento e geralmente aí psicológico, né? Porque tudo que envolve psicológico é muito subjetivo, as pessoas elas não entendem muitas vezes esse dano psicológico. Quando você encontra um dano físico, né, um dano sexual, isso é mais visível. E aí as pessoas têm mais consciência de que aquilo é um crime, que aquilo é uma violência contra a mulher. Mas a questão psicológica você não consegue muitas vezes expor, né? E por não expor, as pessoas simplesmente ignoram. As pessoas não reconhecem como um dano, como um sofrimento, tá? Então, entender mais esse fato, né, é importante para que a gente possa aí prevenir nos casos de violência contra a mulher. Então, a persistência, ela entra aí, né? E aí, para que nós possamos enxergar isso melhor, o texto vem com alguns conceitos de violência contra a mulher. Primeiro, a violência física. Essa violência, ela é visual. O próprio texto já fala visual, então você enxerga a violência. A mesma coisa quando você tem uma doença física que é visível, que é comprovada com laudos, né? Laudos, imagens, aí você consegue visualizar. Essa questão da violência que é visível, ela já é compreendida pela maioria das pessoas. Então, nós temos aí, né, aquela entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal, né, praticada com uso de força física do agressor, que machuca a vítima de várias maneiras, ou ainda com o uso de armas. Exemplos, né? Bater, chutar, queimar, cortar e mutilar. Então, essa violência, ela já é bem explícita. Então, talvez, no âmbito de entender a violência contra a mulher, ela não seja, talvez, um grande empecilho nessa situação de, o que é uma violência? As pessoas compreendem porque há uma visualização dessa violência. Aqui agora entra o perigo. Violência psicológica, não visual, tá? E ela é muito extensa. A questão é essa. Hoje, a violência contra a mulher, ela, como ela já é conhecida como um crime, né, pela maioria das pessoas, quando ela acontece de forma que quer ser escondida, ela acontece em forma de violência o quê? Não visual, violência psicológica. E aí que mora o grande perigo. Por quê? Porque muitas vezes nem a vítima mesmo consegue perceber que ela está dentro de um ciclo de violência, né? E aí, sem denúncia, né, sem atitude da própria vítima, é, não se consegue sanar esses casos. Por isso, a persistência, tá? Então, qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher, nesse tipo de violência, não é muito comum a mulher ser proibida de trabalhar, estudar, sair de casa ou viajar, falar com os amigos ou parentes. É o tal daquela sofrer, né? Como fala? Nós temos aí um relacionamento abusivo, né? Hoje as pessoas conhecem muito essa expressão, relacionamento abusivo. O que que é um relacionamento abusivo? Você está em um relacionamento com alguém em que esse relacionamento ele só é benéfico para a outra pessoa. E ele é um relacionamento de proibições. É um relacionamento de afastamento, em que a pessoa ela monopoliza a sua presença, né? Ela monopoliza as suas atitudes e ela te faz de marionete mesmo, né? Então, assim, quando se pensa numa violência psicológica, é o quê? É aquela agressão que acontece por meio das proibições, por meio das verbalizações e que geram o dano, o sofrimento à mulher.
certo? E aí, isso é muito difícil de identificar, porque muitas vezes a mulher, nós vamos falar aí um pouco mais à frente, ela tem uma dependência emocional com essa pessoa, certo? E aí, essa dependência emocional cega ainda mais essa mulher, por quê? Porque ela depende dos sentimentos da outra pessoa para se sentir bem, mas ela não está se sentindo bem. Por quê? Porque ela está em sofrimento psicológico, certo? É muito complicado até explicar essa situação, né? Então, assim, essa violência, ela é a violência que persiste aí, e que é mais difícil de identificar e, consequentemente, de prevenir, certo? Nós temos ainda a violência sexual, que ela é visual também, né? É, ela está baseada fundamentalmente na desigualdade entre homens e mulheres, certo? Então, logo é caracterizada como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. Então, né, é esse ato não desejado, esse ato forçado. Isso também é mais fácil de reconhecer, né? Como o próprio texto diz, é uma violência visual. Tá certo? Então, quando a mulher ela é obrigada a se prostituir, a fazer aborto, a usar anticoncepcionais contra a sua vontade, ou quando a mesma sofre assédio sexual mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, né, que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. E aqui eu abro um parêntese para as questões manter ou participar de relação sexual não desejada e usar anticoncepcionais, fazer aborto contra a sua vontade. Essas duas situações, elas são situações que também são problemáticas porque se a mulher ela tem uma dependência emocional de seu parceiro, ela até se submete a essa relação sexual que não é desejada. Mas ela não enxerga isso como um problema, por quê? Porque na cabeça dela, ela está satisfazendo a vontade de uma pessoa que ela precisa que esteja ao lado dela, né? Por conta dessa dependência emocional. Então, a mulher ela se submete às vontades do parceiro, sem estar, né, necessariamente com essa vontade, mas porque para agradá-lo. E aí, isso porque ela depende emocionalmente, ou não só emocionalmente, tá, gente? Existem outras dependências, igual a dependência financeira, por exemplo, né? E que para manter aquilo, ela faz aquilo que ela não gosta, aquilo que ela não quer, aquilo que lhe causa dano e sofrimento. E aí, isso também é difícil de reconhecer como uma violência. E ela sim pode ser denunciada e deve ser denunciada como uma violência. A mesma coisa, fazer aborto ou usar anticoncepcionais, tá? Por quê? Porque essa situação envolve a relação sexual e envolve também o sofrimento. Envolve também o dano. Porque um aborto é um sofrimento à mulher, né? É um sofrimento tanto físico quanto até psicológico. Usar anticoncepcionais também, né? Então, e isso, muitas pessoas não têm nem consciência de que isso é um tipo de violência. Então, esse texto nos faz refletir tanto sobre o problema da persistência, quanto também as soluções, né, que nós vamos falar mais à frente aí, mas que envolvem o quê? Consciência, entendimento sobre violência contra a mulher. E da mesma forma, envolvem o quê? Educação. Nós temos que educar a população. Não é suficiente ainda o que é feito. Até porque, quando se fala violência contra a mulher, é muito mais fácil explicar essa violência de forma física, essa violência sexual, mas que não entra muito na questão psicológica, não entra muito nessa questão da forçação de barra, vamos se dizer assim, né? Essas discussões, elas são pouco realizadas. E aí passa batido algumas formas de violência. E aí, consequentemente, nós temos a persistência, tá certo? Nós temos violência patrimonial, né? Visual material. Ela importa em qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de objetos pertencentes à mulher, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Pessoal, outra coisa que também não se fala muito nessa violência patrimonial, que também entra na violência contra a mulher. Então, assim, aquele parceiro que destrói objetos, que destrói recursos da mulher, né? Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, né? Que retém, isso tudo tá o quê? Tá subestimando essa mulher, tá fazendo com que ela seja submissa a esse sujeito. E isso configura um tipo de violência. Por quê? Porque nós temos que pensar que há um dano, um sofrimento aí, né, à mulher. Então, isso também configura-se como violência. Então, a base mesmo é pensar em que qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento à mulher, certo? Então, toda essa conduta, ela é configurada como violência contra a mulher, tá? Violência moral, não visual. Entende-se por violência moral qualquer conduta que importe em calúnia, quando o agressor ou a agressora afirma falsamente que aquela praticou crime que ela não cometeu. Difamação, quando o agressor atribui à mulher fatos que maculam sua reputação. Ou injúria, ofende a dignidade da mulher. Exemplos: dar opinião contra a reputação moral, críticas mentirosas ou xingamentos. Esse tipo de violência pode ocorrer também pela internet. Também, e inclusive ocorre muito pela internet, frequentemente pela internet. Isso também é um tipo de violência, tá certo? Então aqui o texto explanou os tipos de violência para quê? Para que nós entendamos que o quê? A discussão da persistência pode estar dentro da falta de conhecimento desses tipos de violência contra a mulher, certo? Bom, o texto 2 ele vem, né, falar sobre a Central de Atendimento à Mulher, tá? É o Ligue 180, que é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação ela é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 presta os seguintes atendimentos. Aí nós temos que entender, né? Orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres, entre outros. Ou seja, ele serve para orientação. Então, não apenas para a denúncia, mas toda a orientação que a mulher precisar, ela tem aí nessa central de atendimento. Ela também vai ter informações sobre a localidade dos serviços especializados nessa rede de atendimento. Vai ter também, né, registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes, tá? Registro de reclamações e elogios sobre os atendimentos prestados pelo serviço de rede de atendimento, certo? E é possível fazer ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no WhatsApp. Tá? E aí tem o número, né, do WhatsApp. Em caso de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar por meio de 190. E aqui esse texto nos faz, né, nos chama a atenção disso. A central de atendimento é essa questão de denúncia, mas em caso de uma prática já que está se concretizando ali, o interessante é chamar a Polícia Militar, né, por meio do 190, porque a polícia já vai agir imediatamente, certo? E esse texto ele mostra que o quê? Que a informação é imprescindível, tá certo? E que nós temos recursos para isso, tá? Então ele nos faz pensar, né, de que os casos persistem não porque falta recursos, mas porque as pessoas não conhecem, ou porque muitas vezes, nós vamos falar isso na frente, né? Há uma morosidade, há uma displicência em relação à garantia desses recursos. Então, isso também tem que ser pensado, certo? E o texto 3, o último, né? Nós temos aí uma notícia. Dentro de casa e à noite. O perfil da violência doméstica contra mulheres em Foz do Iguaçu. Levantamento oficial soma 5.230 registros em 2024 e 2025. Pesquisa do CRAM apontam que 79,9% dos casos envolve atual ou ex-parceiro. E aqui nós temos vamos abrir um aspas aqui. É, Quando a gente fala sobre a Lei Maria da Penha,
Nós temos uma lei que protege a mulher contra a violência, nesses casos de violência doméstica ou violência, o quê? Que envolve pessoas próximas, pessoas que já têm um vínculo aí afetivo, tá certo? E aí, quando se pensa nesse perfil aí da violência doméstica, e que aqui o texto está trazendo em Foz do Iguaçu, né? Nós temos aí, gente, olha o tanto de registros, 5.230 dentro de um ano, tá certo? Então, assim, são muitos registros. E a maioria dos casos, né, quase 80% aí dos casos envolvem o quê? Relações que já existiam, tá certo? Então, assim, envolve essa questão da afinidade. E aí entra a questão da Maria da Penha, que é uma lei que vai resguardar essas mulheres aí nesses casos. Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu registrou 5.230 ocorrências de violência doméstica com vítima mulher em 2 anos, segundo dados oficiais do CAP, CSPR. Foram 2.640 registros em 2024 e 2.590 em 2025. A média é de pouco mais de 7 ocorrências por dia. Por que que nós estamos falando sobre violência contra a mulher? Porque são muitas ocorrências diariamente. Nós temos muitos casos. É algo muito frequente, ou seja, eles ainda persistem e persistem muito. E por que que nós estamos falando sobre isso? Né? Porque nós temos também uma situação que envolve a questão da segurança. E o concurso, né, nós estamos falando de polícia penal. Então, nós temos, né, o envolvimento aí de crimes e a violência contra a mulher é um crime, envolve a polícia, tá certo? Então, é um tema bem pertinente, tá, gente? É importante falar sobre ele. Embora a maioria dos registros esteja ligada a ocorrências dentro, de residências, a violência doméstica não se limita ao espaço de casa. Pela lei Maria da Penha, o enquadramento depende do vínculo entre vítima e agressor. Em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. Então, aqui o próprio texto já fala sobre a Lei Maria da Penha, né? Por isso, pode envolver não apenas companheiros e ex-companheiros, mas também familiares, como pai, padrasto, filho, irmão. E aqui nós temos mais um. Por quê? Porque nós sempre. É histórico, nós vamos falar sobre isso, é histórico a questão do patriarcalismo, do machismo. E tudo isso foi colocado na nossa cultura de forma que nós aceitamos alguns tipos de agressão, né? Quando se pensa em pai, padrasto, filho, irmão, nós relevamos, vamos dizer assim. E isso é um tipo de violência, e isso pode levar a consequências gravíssimas, né? Então, assim, uma agressão de um pai de um irmão, de um filho, né, de padrasto. Isso é tão comum dentro das casas. E a questão é, esse aqui foi uma correção. Esse aqui ele estava com raiva. Esse aqui estava chateado. E vai passando. E isso pode se transformar até em uma tragédia. E as pessoas não levam em consideração. Por quê? Porque tem um grau de parentesco ali, né? Então, hoje é inadmissível, nós não podemos aceitar nenhum tipo de violência. E aí, nós temos que pensar que o que essa violência ela pode ser moral, né? Não só física, porque hoje as pessoas elas brigam mais quando a questão é física, mas ela pode ser moral. E pode vir do pai, pode vir do filho, pode vir do irmão, né? A questão é, nós não podemos aceitar. Por quê? O que nós pensamos como um pequeno incidente, como uma situação isolada, ela pode perpetuar o caso, ela pode transpor as paredes da residência, certo? Então, assim, por exemplo, um filho que agride a mãe, um filho que xinga a mãe, um filho que responde à mãe, que gera um dano, um sofrimento à mãe. Ela vai relevar, meu filho, ele estava num momento de estresse e tudo mais, mas esse tipo de conduta, ela vai o quê?
ela vai se repetindo. E isso pode ultrapassar as paredes de casa. E essa postura do filho ser repetida em outros ambientes, com outras pessoas, com outras mulheres. E no final isso pode virar um grande caos, né? Então, sim, nós não podemos normalizar. Não podemos de forma alguma normalizar a violência contra a mulher. E essa é a reflexão que nos faz pensar por que que persiste. Porque nós normalizamos. E aí o repertório máximo assim, que vem à minha cabeça é a questão da banalidade do mal de Hannah Arendt. Porque nós normalizamos a violência. E quando Hannah Arendt discutiu, né, essa questão da banalidade do mal, ela falava sobre essa violência, porque era no contexto ali, né, de nazismo, né, no contexto aí de assassinato, de genocídio mesmo, aceito. Por quê? Porque era lei, porque o chefe mandava, porque ninguém tinha o poder de contestar, ninguém, né? Ah, isso aí acontece. E é o que a gente faz com a violência contra a mulher. Ah, acontece. Meu pai, ele grita comigo mesmo, ele me agride verbalmente, meu pai me deu uns tapas, né? É normal, pai faz isso. Essa é a questão que a gente carrega, né? Ah, meu marido não me deixa sair. Meu marido, ele não deixou usar minhas roupas. Meu marido já queimou minhas roupas, né? Normal, nossa, é questão do ciúme, coitado, né? Nós temos que relevar, é um homem. Esses são os discursos que nós escutamos diariamente para justificar a violência, que é injustificável e que é considerada crime. Tá certo, pessoal? Então, depois dessa reflexão toda, né, nós temos aí que pensar em como produzir o texto. E aí você já vai articulando. Primeiro, projeto de texto. Organize as suas ideias. O que que eu vou trabalhar em cada parte do texto? E aí nós temos que pensar, voltando aí, né, na estrutura do texto, o que que nós temos como estrutura de texto? Nós temos que pensar que nós temos que construir um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, seja 3 parágrafos, seja 4 parágrafos, nós temos que construir um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, em que a introdução ela vai contextualizar o tema, certo? Então, você pode apresentar um fato, você pode apresentar um filme, você pode apresentar uma lei, tudo aquilo que vai o quê? Remeter à temática. Para quê? Para te dar o caminho para você discutir o tema, tá certo? Então, você pode citar algum repertório sociocultural, você pode também falar sobre algum fato comprovado, né? Algum fato, por exemplo, que a violência contra a mulher ela é uma violência que ainda não é tão reconhecida como deveria, né? Enfim, você precisa o quê? Contextualizar, né? Para que você traga o tema à tona. E qual é o tema? Nós já sabemos, violência contra a mulher, porque os casos ainda persistem. Então, você pode, ali, após contextualizar, apontar, né, essa questão de que ainda a violência contra a mulher existe e com muita frequência no país, certo? E aí você vai estar abordando o tema, né, que a prova ela vai te solicitar. E aí, por fim, você encerra a sua introdução com o quê? Com os seus argumentos, com a sua tese, o que que você vai trabalhar no seu texto. Por quê que tem essa estrutura? Porque a introdução, ela é um resumo daquilo que vai ser discutido. Nós temos que entender isso. Portanto, para você resumir o que vai ser discutido, você precisa abordar o tema e aquilo que será discutido. Certo? Então, eu sugiro, geralmente, que você construa em 3 períodos frasais, em que você traga a contextualização, traga o cenário, né? Comece o assunto, relacione esse cenário à temática, ou seja, mencione, não deixe de mencionar a temática, para que o corretor ele veja que você está trabalhando sobre o tema que foi solicitado. E, por fim, você relaciona essa temática aos argumentos que você vai trabalhar.
certo? E aí você pode citar os argumentos que vão ser discutidos no texto ou trazer uma tese de forma geral, né? Qual é a ideia que você vai defender dentro desse texto, tá certo? E aí você vai pensar em começar um desenvolvimento aí com uma relação, eu sugiro um conectivo, né? Que relacione a sua introdução com o desenvolvimento. Pessoal, quero enfatizar isso que acontece com muita frequência, esse tipo de erro. O seu desenvolvimento, ele não é uma adição à sua introdução. É o aprofundamento da sua introdução. Então, se porventura você falou na sua introdução que você vai abordar X e Y, você não pode começar o desenvolvimento discutindo Z. Não tem espaço para isso. Você vai o quê? Aprofundar o que você vai, né? O que você trouxe como X e Y, certo? Vamos entender. Por exemplo, se o tema já é uma pergunta, porque os casos ainda persistem, eu quero trazer dois argumentos. E aí, meus argumentos vão ser a resposta para essa pergunta. Então, eu vou trazer os dois porquês de a violência contra a mulher ainda persistir no Brasil. E aí eu vou trazer o primeiro argumento: machismo, masculinidade tóxica. Pessoal, é estrutural. Nós temos que falar sobre isso. É estrutural. Nós temos um histórico patriarcalista, um histórico machista. O homem, até a mulher ser reconhecida, até a mulher ganhar espaço, ela era submissa. Ela era ali, quem mandava era o homem. Quem tomava as decisões políticas, quem que tomava as decisões dentro de casa, quem dominava era o homem. E a mulher, ela o quê? Ela servia. Então a mulher sempre foi vista como serva do homem, que era aquele que tomava todas as decisões, que tomava a frente de tudo. Isso é histórico. Nós não estamos inventando aqui. E o que que acontece? Mesmo que essa visão tenha sido, né, desconstruída ao longo do tempo, ela ainda não foi totalmente desconstruída. E existem muitas pessoas machistas, e inclusive as próprias mulheres. Existem muitas mulheres ainda que têm pensamentos machistas, que aceitam ser submissas mesmo, submissas, de fazer todas as vontades mesmo contra a vontade dela. Muitas mulheres que ainda têm aquela visão de que eu tenho que cuidar do lar porque o meu marido, ele cuida do restante, ele toma as decisões, ele assume a responsabilidade, né? Então, esse tipo de pensamento, ele faz com que a mulher aceite situações de violência, né? Então, nós temos aí um sistema de crenças que promove a suposta superioridade masculina, refletindo-se em machismo estrutural. Então, lembre-se dessa expressão, machismo estrutural. Uma estrutura que é o quê? A base. O machismo, ele é estrutural, ele foi construindo a base do pensamento da sociedade. Então, para que nós destruamos, que nós quebremos, né, essa estrutura, é muito difícil porque é a base, tá certo? É, nós temos aí machismo estrutural, cultural e institucional, né? E aí justificando o quê? A subordinação feminina, certo? E além disso, essa masculinidade tóxica. O que que é isso? São padrões rígidos que envolvem insensibilidade, agressividade e a crença na superioridade, prejudicando a saúde mental e as relações. Gente, homens sofrem com isso também, né? Eu lembro muito daquela música Porque o Homem Não Chora. Quando se trata de uma masculinidade tóxica, nós temos um perfil de homem. Ah, homem é isso. Homem é forte. Homem é insensível. Homem é agressivo. Homem é superior. Ele tem que ser superior, ele tem que ser melhor do que todo mundo. Então, essa visão, ela infla o ego do homem, né? Leva ele a crer nessa superioridade e a executar essa superioridade sem medo nenhum. Então, por isso que eu falo muitas vezes, até a atitude do homem, ele não consegue enxergar que ele está sendo violento. Por quê? Porque é normalizado, normalizou-se, né? Porque é cultural, é institucional, é estrutural, certo? E muitas vezes o homem nem quer ter essa postura.
Porque nós somos seres humanos. O homem chora sim, o homem sente tristeza, o homem sofre, mas se ele estiver dentro de um ciclo que mostre que ele não pode ser assim, o que que ele vai criando? Ele vai criando essa resistência. E ele vai querendo mostrar que ele é forte. E ele mostra como? Por meio desse perfil. Insensível, agressivo, superior. E aí isso leva à violência. Tá certo? Então, vou querer trazer esses argumentos. O que que eu falo lá na minha introdução, né? Depois que eu contextualizo, por exemplo, eu vou contextualizar de que a violência contra a mulher, ela não só persiste no Brasil, mas ela está num cenário de muito crescimento, por exemplo. Né? E aí eu vou justificar isso. E falar na minha introdução que isso se justifica em cima do machismo, da masculinidade tóxica. Ok. No meu desenvolvimento, eu vou fazer o quê? Eu não vou trazer outro argumento. Eu vou explicar isso. O que que é o machismo? O que que é a masculinidade tóxica? Por que que isso faz com que os casos de violência contra a mulher ainda persistam no Brasil? Certo? E aí o meu desenvolvimento vai ficar baseado nisso, em justificar o porquê que isso é uma problemática, tá certo? E aí nós temos que pensar o quê? Em sustentar esse argumento. Como que nós sustentamos? Fatos, com ideias concretizadas. E aí nós temos, gente, o repertório sociocultural, que ele envolve obras artísticas, né, obras cinematográficas, músicas, citações de especialistas da área, leis, né, conceitos. Então, tudo que é comprovado, nós podemos usar como sustentação. Por quê? Eu vou falar que o machismo é uma das causas da persistência e da violência contra a mulher. E vou falar que isso é por quê? Porque nós temos um machismo estrutural, cultural, institucional, que gera essa crença de suposta superioridade masculina. Como que eu vou comprovar que isso é realmente um fato? Aí eu posso usar, por exemplo, o contexto histórico do patriarcalismo. Porque eu mostrando um fato, a pessoa vai ter certeza que realmente esse machismo existe, por conta desse contexto. Posso citar a Djamila Ribeiro falando sobre machismo estrutural. Por quê? Porque Djamila Ribeiro, ela é uma pessoa que é nacionalmente conhecida, certo? É uma pessoa que ela já é conhecida por essa discussão de racismo, pela discussão de machismo, certo? Dos preconceitos que existem na sociedade. Então, eu posso comprovar porque ela é uma estudiosa. Porque ela é uma especialista nessa área. Eu posso falar da música, nossa, mas música é tão superficial, mas nós temos que entender que não. As músicas, elas o quê? Elas refletem o contexto social que nós vivemos, né? E aí essa música, Boys Will Be Boys, né? Ela é da Dua Lipa. É uma música internacional, americana. Porém, é uma música que o quê? Que trata a realidade que a sociedade vive, né? E essa música, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre homens sendo homens, garotos sendo garotos, ou seja, aquela postura que todo mundo já conhece, que é institucionalizada, que é cultural, estrutural. E essa música vem criticar esse tipo de postura. Por quê? Porque essa postura gera o quê? Uma violência sobre a mulher. Tá certo? Então, esses repertórios, eles vão o quê? Eles vão dar força para a minha argumentação. E é importante que vocês utilizem. Tá certo? Então, nós temos que pensar aí que o desenvolvimento ele vai constituir, né, um fato, né, assim, a sua tese, aliás. Então, você vai reafirmar a sua tese, você vai explicar qual é o seu raciocínio acerca dessa tese, vai sustentar com o repertório sociocultural e vai fechar ali fazendo um resumo crítico, tá certo? Isso é o desenvolvimento. Você pode construir um desenvolvimento só ou dois desenvolvimentos. Não cabem mais porque nós não temos linhas suficientes. Mas eu sempre sugiro dois desenvolvimentos porque você trata dois argumentos diferentes. Ou seja, seu texto fica mais consistente, seu texto fica mais sustentado, tá certo? E aí, se nós pensarmos em um outro argumento, nós podemos falar sobre o medo da denúncia. Foi o que eu falei com vocês anteriormente, né? O desconhecimento sobre as formas de denúncia. Gente, ainda tem gente que não conhece. Nós
pensamos assim muito na realidade que a gente vive, mas tem tantas pessoas que têm pouca escolaridade, que têm pouco acesso à informação, e essas pessoas, sim, elas vão desconhecer formas de denúncia, né? Muitas vezes o medo de denunciar, gente, isso é muito comum. Por quê? Porque como nós vamos falar desse terceiro ponto, que existe uma morosidade judicial, há uma demora nos processos, muitas vezes. Há uma impunidade também. Nós vemos muitos casos de de pessoas que praticaram violência contra a mulher e que simplesmente não sofreram punição, ou se sofreram foi uma punição ali muito básica, muito rápida, que não justificou a questão, né, da violência. Então, assim, as mulheres muitas vezes ficam até com medo. Porque e se eu denunciar e ele descobrir? E houver uma morosidade judicial, pronto, aí a situação pode piorar. Como já aconteceu várias vezes de mulheres sendo assassinadas, né? Aí nós entramos no feminicídio. Por quê? Porque a mulher denunciou, a justiça foi lenta, ou até não puniu, e o agressor descobriu que assassinou. Isso é comum. Infelizmente, esse feminicídio é comum, certo? Então, muitas mulheres têm medo de denunciar, tá? E além disso, muitas não sabem como denunciar, a quem denunciar, certo? E aí deixam isso passar, né? E temos um terceiro ponto, que foi o que a gente já discutiu antes também. Desculpa, gente. Que é a questão da subordinação. Muitas mulheres, elas se sentem subordinadas àquela pessoa, justamente porque ou dependem emocionalmente, ou dependem financeiramente. Certo é que elas têm medo de perderem aquela pessoa que comete violência, né? Mas como assim? É muita insanidade pensar em uma pessoa que tem medo de perder alguém que comete violência contra ela. Não. Isso aí é questão psicológica ou até mesmo financeira mesmo, né? De pensar em não ter recursos. E aí, por não ter recursos, ou nem recurso psicológico, nem recurso físico, a pessoa precisa estar com a outra. Mas, né, acaba que isso perpetua esse ciclo de violência. Então, também existem essas situações. E para essas situações, pensar em um repertório, você pode citar a Central de Atendimento à Mulher, né? Existe um filme que chama Dormindo com o Inimigo, que a mulher, ela finge a própria morte para fugir do marido. Então pense nessa situação. É uma situação de desespero, de total desespero, justamente porque é o medo da denúncia, é a questão da subordinação, né? Então, assim, no desespero, a situação já chegou num ponto de violência tão absurdo que as atitudes são desesperadas. E nesse caso, esse filme mostra isso. Ela simulando a própria morte para que o marido não fosse atrás dela para matá-la, para agredi-la. Então é um filme interessante que nos faz refletir um pouco sobre essa situação aí, de subordinação de medo de denúncia, tá? Nós temos também aí Lei Maria da Penha, então quando citar, né, Lei Maria da Penha, essa central de atendimento, nessa discussão sobre o desconhecimento sobre as formas de denúncia, que ainda muitas pessoas, muitas mulheres não têm acesso à informação, têm pouco acesso à informação e não sabem como fazer esse tipo de denúncia, certo? E aí vocês podem discutir essa questão também. E por fim, nós temos a questão da morosidade judicial, a impunidade. Sim, acontece. Mesmo nós sabemos, gente, que o nosso país ainda tem muitos problemas em relação à garantia das leis. Então, leis existem, mas o problema não é existir, é colocá-las no papel. E aí eu lembro muito do Cidadão de Papel, que fala sobre o quê? Gilberto Menstein, ele fala sobre é, as leis elas existirem, mas elas só estão no papel, porque na prática elas não acontecem, ou acontecem com pouca efetividade.
Então, nós precisamos pensar, sim, também, que é um problema que persiste a violência contra a mulher é a questão da morosidade, da impunidade. Por quê? Enquanto nós não tivermos um sistema efetivo, enquanto nós não tivermos punição, de fato, nós ainda teremos pessoas com coragem de agredir mulheres, pessoas com coragem de matar mulheres. Por quê? Porque sabem que a justiça não vai funcionar, porque sabem que vão sair impunes. Então, impunes, perdão. Então, essa situação, a promotora de justiça Valéria Escarance, ela é especialista no enfrentamento à violência de gênero no Ministério Público de São Paulo, ela fez a seguinte afirmação: ainda se avalia muita periculosidade em relação a uma vítima específica, e não ao mal social que uma pessoa causa. Então, assim, muitos casos são julgados pelo, que tipo de perigo esse infrator ele exerce sobre a sociedade, sobre essa vítima. Qual é o histórico dele? E aí, por conta dessas situações, muitas vezes a punição ela é branda, às vezes ela nem acontece, mas nós não mencionamos, porque não mensuramos o mal social que esse sujeito pode cometer, né? Então, levar isso em consideração pode fazer com que o julgamento seja feito de maneira inadequada. Até porque aí entra em uma outra questão, mas nós temos as psicopatias sociais. Existem muitos psicopatas que eles não aparentam ser psicopatas. Então, se eles passam... Gente, nós temos muitos históricos. Eu não me recordo um filme que eu assisti de um sujeito e era um filme baseado em história real, que ele se passava por um homem super culto, super galã, vamos dizer assim, e matou várias mulheres, né? Disfarçado aí, porque ninguém acreditava que ele era capaz daquilo. Né? Então, esse tipo de julgamento, né, ele também acontece e impede aí que os casos sejam julgados e condenados da maneira como deveriam. Tá certo? E aí todos esses argumentos podem ser discutidos dentro do parágrafo de desenvolvimento. E por fim, nós precisamos fechar esse texto, que é a conclusão. E aí você inicia a sua conclusão com um conectivo também. Portanto, logo, dessa forma, a partir da análise, dos argumentos, enfim, você pode construir aí uma relação muito interessante. Lembrar sobre os conectivos, vocês precisam conectar as ideias tanto dentro dos parágrafos quanto as ideias entre os parágrafos, tá? E fechar o quê? Fazendo um resumo crítico de tudo aquilo que você discutiu ao longo do texto e é interessante propostas de intervenção quando nós estamos problematizando, certo? Um tema. E aqui as propostas, gente, envolvem basicamente educação e prevenção, fortalecimento da rede de proteção e otimização da segurança. Então, nós temos que educar a sociedade, sim, as pessoas precisam entender a dimensão da violência contra a mulher, para que nós possamos reconhecer cada vez mais essas violências e impedir que elas aconteçam, denunciar, certo? E também as profilaxias, né? Então, nós andarmos à frente do problema e não atrás, certo? Então, a educação da sociedade, uma conscientização mais efetiva, mostrar principalmente aquelas violências que muitas pessoas não conseguem reconhecer, isso é muito importante para que a gente possa reduzir esses casos de violência contra a mulher. Além disso, a prevenção, né? A prevenção ela envolve aí, né, esse reconhecimento do tipo de violência, a denúncia, ela envolve os órgãos competentes estarem ali disponibilizando, né, recursos para que essas pessoas, né, não sofram violência, e até mesmo a prevenção educando a sociedade e os homens, né, que possam praticar aí
nesse tipo de violência para que esse cenário não seja aceito de forma alguma, né? É desconstruir esse machismo, é desconstruir essa visão de superioridade, certo? E é desconstruir essa ideia de que é só um xingamento, é só um momento de estresse, é só uma alteração, né, de voz, enfim. Além disso, o fortalecimento da rede de proteção. Então, sim, nós temos que ter aí maior segurança em relação a isso, né? Tanto dos órgãos competentes quanto das próprias pessoas do ciclo de amizade ali. Então, nós temos que conversar mais, nós temos que ter, né, apoio da sociedade e do Estado em relação a isso. E otimizar a segurança mesmo, né? Melhorar esse sistema de punição, esse sistema de reconhecimento da violência, né? Não deixar que esse sistema seja moroso, certo? E não deixar também que ele seja um sistema que não pune devidamente, tá certo? Então, essas são propostas, não se prendam apenas às propostas na conclusão. Nós precisamos fazer um resumo para que essas propostas sejam pertinentes, né? E que a gente consiga fazer uma relação interessante entre o que foi discutido e a proposta de intervenção. Então, faça um resumo crítico e associe esse resumo a uma proposta de intervenção. Uma ou mais, se couber, tá certo? Pessoal, desejo a vocês uma excelente prova, que vocês consigam aí encontrar repertórios, argumentos, leiam bastante os textos, como eu disse a vocês, tenham muita tranquilidade, façam um projetinho de texto, façam um rascunhozinho ali do que você vai escrever para que você organize, porque uma redação não é só argumento. Uma redação é organização, é coesão entre as ideias, coerência entre as ideias. Então, estruturem bem a redação de vocês, argumentem bem, expliquem bem aquilo que vocês querem explicar, justifiquem, tragam consequências para que o corretor entenda aquilo como um todo, como se você estivesse realmente explicando para uma criança, certo? Não se esqueçam da estrutura e tenham uma excelente prova. Muito obrigada pela participação de todos e até breve.